Fala galera, tudo bem? A André pediu pra gente gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a nossa opção de ter uma família grande. A gente só tem três, a gente não acha isso grande, mas na sociedade de hoje, três já é considerado grande. É demais. Então a gente veio falar um pouco sobre a nossa opção, sobre a nossa decisão de ter três filhos, que na verdade eram seis. Fala aí, então. Bom, eu sou a Tawane, ele é o Matheus, pra quem não nos conhece. E... como assim? Falar sobre a nossa opção de ter muitos filhos? Não, assim, eu e o Matheus, a gente nunca, antes de casar, a gente nunca sentou e teve uma conversa assim. Vamos ficar uns 3, 5 anos, sei lá, quanto tempo sem ter filhos, porque... É verdade, a nossa conversa era, vamos ter 6 filhos. A gente, isso, desde que a gente começou a namorar, a gente sempre falava em ter 6 filhos. A gente sempre quis ter muitos filhos e a gente tá na metade disso. Né? Não vamos conseguir mais. Eu acho que a gente não vai ter mais. Porém, eu acredito que hoje em dia a gente vive numa sociedade que, assim, a gente manda os nossos filhos para a escola, a gente passa grande parte do nosso tempo, da nossa vida, né, dedicada a uma carreira acadêmica ali, estudando e tudo mais, e o que é passado pra gente? Que a gente precisa conseguir construir uma carreira profissional. Nós precisamos ter uma carreira, a gente precisa ser bem-sucedido. Precisa ter sucesso. Isso, e a gente dedica os nossos esforços para nós sermos reconhecidos por alguma atividade que a gente exerça, pra gente ser bem sucedido financeiramente, seja lá o que sucesso queira dizer, mas ninguém se prepara de fato para ter uma família, né? A gente não pensa em se preparar para um casamento, a gente não pensa em se preparar para sermos pais, e tudo isso, para nós cristãos, isso é cumprir um propósito divino, né? Deus criou a humanidade para viver em família, né? Ele cria Adão e cria Eva e pede para que os dois se multipliquem, né? Então, quando Deus cria a humanidade, o intuito dele é que nós, humanidade, vivamos em núcleos familiares. É isso aí. Um pouco sobre isso, a sociedade realmente, né, antigamente, e eu falo antigamente porque eu creio que seja isso mesmo, tinha, né, essa postura, e aí, meu, quando é que vai vir o filho, quando é que vai vir o segundo? Mas hoje em dia, nós que temos 3 filhos, e eu digo mais, quando nasceu o Joaquim, que é o nosso segundo filho, aliás, os nossos 3 filhos são o Theo, o Joaquim e a Bela. Quando veio o Joaquim, antes da Bela mesmo, muitas pessoas olhavam pra gente e falavam assim, nossa, que coragem. E agora com a Bela, caramba, vocês são corajosos. Ok, as pessoas podem achar que é coragem, mas quando a gente ouve isso, a gente ouve muito mais no sentido assim, cara, eu não consigo, que isso? Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês, por que esse tipo de fala? Como vocês conseguem colocar filhos nesse mundo? Exatamente. Eu acho que é muito mais por uma falta, primeiro, de coragem das pessoas, e coragem de fato das pessoas. Dizem, né, tem um ditado chinês que tempos difíceis formam homens fortes formam tempos fáceis formam homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Infelizmente a gente vive uma época de homens fracos, de pessoas fracas, e os poucos corajosos têm que se levantar. Eu considero sim que ter 3 filhos é coragem, mas é uma coragem diferente do que as pessoas imaginam. É uma coragem de a gente parar de se esforçar para o nosso sucesso e se esforçar para a criação de uma descendência aí que vai, muito mais longe do que a gente já foi. O que a Tal falou sobre o mandamento de Deus, né? Gênesis 1, versículo 28 diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então assim, Deus ordenou para que a gente tivesse filhos. Ele não fala quantos, mas ele fala para multiplicar. Adão e Eva tiveram primeiramente Abim. Adão e Eva, exato. Adão e Eva tiveram primeiro Abel e Caim. É que Abim quando juntam os dois, né? São os filhos Abim, Abel e Caim. E depois Sete. Opa, é a Bela, pessoal. É a nossa caçula. Tá aqui no meu colo. E eu vejo isso como um mandamento de fato, e algo que a gente tem que levar a sério. E por último, eu queria ler para vocês o Salmo 127,
que diz o seguinte, olha isso, a partir do versículo 2, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Veja, uma aljava, ela era considerada cheia quando você tinha pelo menos 5 flechas. Feliz é o homem que tem muitos filhos, porque eles são como flechas. E onde eu estou hoje, eu atiro meus filhos para eles irem mais longe, para eles proclamarem a Deus muito mais do que eu já proclamei, do que a tal já proclamou. E esse é o nosso objetivo. É por isso que a gente escolheu ter muitos filhos. Para assim como o salmista que diz que é feliz o homem que tem muitos filhos em sua juventude, nós queremos alcançar essa felicidade que o salmista diz, essa felicidade que Deus nos dá quando nós multiplicamos. E eu queria deixar por último uma mensagem sobre o porquê que a gente teve essa coragem de ter muitos filhos. A tal sempre falou, vamos pro segundo, e eu, não sei e tal. Por quê? Porque sim, toda a parte financeira, o jeito que está o mundo, a gente pensa nisso, não tem como não pensar. E a gente fica receoso, a gente se torna às vezes até covarde. E aí um dia conversando com um amigo meu, aliás, com um primo meu que é padre, ele disse para mim assim, cara, você formou uma comunidade que se chama família, você formou algo que é a principal criação de Deus, que é a primeira criação de Deus, aliás, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é reunir novamente a família dele, por isso que ele salvou a cada um de nós. E aí meu primo, ele falou assim, você formou a primeiro sonho de Deus, você formou a sua família, você é abençoado porque você está cumprindo o primeiro mandato de Deus, que é ter uma família. Cara, não pensa em não ter filhos, tenha muitos filhos. Pô, se um padre me falou isso, por que que eu não vou fazer isso? Entende? Então, nós temos que ter filhos. É necessário termos filhos. Se você não sabe, o islamismo, ele não cresce porque ele evangeliza. Ele cresce porque ele tem muitos filhos, cara. Isso é uma realidade de dado. É só você procurar que você vai ver que os dados são isso. Eles não crescem porque eles falam de Allah. Eles crescem porque eles têm muitos filhos. Eles doutrinam seus filhos. E está na hora de nós, cristãos, doutrinarmos os nossos filhos e termos muitos filhos. Não para parar de evangelizar, mas para termos ainda mais missionários aí na Terra. Bom, o Matheus disse que era para pôr um fim, né? Mas eu queria também falar mais algumas coisas, eu posso? Claro, é o fim da minha fala. Tem essa permissão? Hoje, a forma como a sociedade se configura, o que acontece? A gente tem muito mais atribuições do que nós tínhamos antes, principalmente nós mulheres. E acontece que ter os filhos é como se eles fossem atrapalhar nosso desenvolvimento, né? A nossa carreira, as nossas conquistas, o nosso entretenimento. E eu vejo que hoje nós vivemos uma sociedade que é muito ligada no entretenimento. As pessoas, elas querem ter tempo de lazer, tempo para viajar, tempo para maratonar séries no Netflix, para assistir os filmes, para ir nos restaurantes favoritos, enfim. E a gente consegue, hein? E a gente ainda consegue fazer essas coisas, exatamente. A questão aí é rotina, né? Planejamento. E dá certo. Às vezes não, mas dá certo. No geral, vai dando certo. E o que acontece? Os filhos, eles demandam muito da gente. Porque a responsabilidade de um filho é muito grande. Você está criando uma alma para a eternidade. E é uma missão muito séria, você não pode falhar nisso, porque a gente quer que os nossos filhos sejam salvos. E como o Matheus falou, nós não queremos criar simplesmente, colocar pessoas aí no mundo, enfim, por isso mesmo, assim, só pra, vamos ter filho por ter filho. Mas com a responsabilidade de criar cidadãos para o reino de Deus, para propagarem o evangelho. E isso demanda muito da gente, do nosso exemplo. A gente precisa se aperfeiçoar como pessoas, a gente precisa cuidar dessas crianças, a gente precisa dar o nosso máximo e o nosso melhor para elas, a gente precisa dedicar o nosso tempo, mas a gente não precisa abrir mão de outras coisas, como por exemplo do nosso serviço ministerial, por isso. Sim. Mas a família também, a gente tem que entender que a família também é um ministério. E o Matheus, ele leu aí a passagem de Gênesis, o mandamento que Deus dá para Adão.
Quando Noé constrói a arca e entra com a família dele, no momento que eles são liberados para saírem da arca, Deus faz uma aliança com o homem. E uma aliança, ela é um acordo bilateral, né? As duas partes se comprometem ali. Deus, ele se compromete com o homem de que ele não iria destruir mais a humanidade da forma como ele fez. E ele, de novo, pede para Noé. A mesma coisa que ele disse para Adão e Eva, ele disse para Noé e para a família de Noé, para os filhos de Noé também e para suas esposas. Multipliquem-se. Encham a terra. Encham a terra. É isso que ele fala. Encham a terra. Ele dá o mesmo mandamento para Noé. E Deus, ele se compromete com a parte dele que ele não faria mais aquilo. E ele pede esse compromisso da nossa parte. E muitas vezes o que a gente quer? A gente quer as bênçãos e a gente quer o comprometimento de Deus, da parte dele da aliança. E Deus colocou aquele arco-íris maravilhoso no céu para nos lembrar disso, mas a gente não lembra da nossa parte, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, de que é viver em família, viver o reino de Deus em comunidades familiares. Porque é assim que a gente caminha para a eternidade, para o nosso lar de origem, para nos encontrarmos com a nossa família eterna. Graças a Deus, né, a gente tem nossos pais para ajudar a gente. Sim, a gente porque a gente tem os nossos, apoio. porque nós temos os nossos trabalhos. Eu e a Tal somos líderes do Ministério Jovem da Base J, líder de comunicação, participamos do Ministério Jovem Regional aqui da Convenção Paulista. A gente não para. E mesmo assim, nós conseguimos ter 3 filhos. Mas graças a Deus, nós temos a ajuda de nossos pais, que sempre estão disponíveis para quando a gente precisa. Exatamente. E essas crianças amam eles. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente chega, aí eles abrem um sorriso. Sim. Vou deixar isso bem claro. A gente é presente para eles também. Exatamente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Até a hora no dia, se precisar. O Matheus leu também Salmos que complementa, são duas passagens que se complementam bem, porque família faz parte do reino de Deus. Quando nós decidimos casar, viver em família, e lembrando que casamento não é consequência de um namoro que deu certo, tá, gente? Se a gente namora é porque a gente quer casar. Então, Deus, ele vai acrescentar as demais coisas. A gente precisa também depositar essa confiança em Deus. A partir do momento que a gente cuida dos interesses do reino de Deus, e ter família, ter filhos, é interesse, é propósito de Deus para a vida da gente. Então Deus, ele vai cuidar das demais coisas, ele vai suprir as nossas necessidades e ele vai conduzir cada um dos nossos passos. Eu creio nisso e a gente tem vivido isso, né? A gente tem experimentado dia após dia isso. Amém. É isso aí. Então, galera, muito obrigado por esse espaço. André que convidou a gente. E tenham filhos, tá bom? Deus abençoe todo mundo que tá aí. E lembre-se sempre que a nossa base é Jesus. Tchau, tchau.